Boa noite, galera. Paz do Senhor Jesus Cristo. Bom, tem bastante tempo que eu não tenho feito meu devocional. Hoje eu senti vontade de fazer esse devocional, uma palavra que me chamou bastante atenção, uma palavra bem conhecida, que é a respeito de Naamã, né? E eu queria muito que você viesse entender o que Deus passou e me fez refletir aqui nessa passagem, e com certeza vai ser de bênção para não somente para mim, mas para você que está aí me ouvindo nesse momento. Bom, o texto de 2 Reis capítulo 5, que é um texto bem empregado por aí, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Amém? Eu vou ler esse pedaço aqui, eu queria falar um pouco sobre isso aqui. Vou fazendo por parte, para não ter que ficar lendo todo o tempo a escritura. Irmãos, o que me chama a atenção nesse texto é que diante dessa situação que ocorre aqui, nós vemos que existe uma questão de status, né? Você vê que Naamã, ele era um homem que Deus era com ele, dava vitórias a ele, porém Naamã, ele era leproso, né? Tinha uma doença, e essa doença, diante da sociedade, era para se excluir esse tipo de pessoas com esse tipo de doença no meio do povo, para não contaminar o povo. E só que o que faz a diferença aqui é aquela questão do preconceito. Se Naamã fosse um leproso e fosse um homem pobre, um homem sem nenhum conhecimento, ou tivesse sido um herói, ou tivesse um grande nome, né, conhecimento, ele não estaria aqui sendo falado nesse momento, nesse texto. O que diz aqui é que esse homem, ele tinha grande estirpe, né? Tinha muito conhecimento, era muito considerado diante da sociedade, porém a lepra que ele carregava não afetava o seu contato com as outras pessoas que estavam à sua volta, né? As pessoas faziam, como dizem por aí, pouco caso à sua doença por conta de quem ele era, porque geralmente é assim, né? As pessoas querem estar perto das pessoas que têm alto estirpe, ou têm muito conhecimento, ou é muito grande dentro da sociedade, não importa o defeito que tenha. Mas a gente vê que nessa época existia essa questão do interesse de estar perto daquele homem importante, que no seu caso nem a lepra que ele tinha afetava essa comunhão, essa comunicação que ele tinha com todo o povo pela qual ele ali andava, né? E a Bíblia vai dizer que ele era um comandante do exército do rei da Síria, né? Então, o comandante é um homem muito considerado, né? E, como eu falei antes, ele não era excluído do meio do povo por conta do que ele era, né? Eu queria muito falar sobre isso, porque as pessoas, elas consideram as outras por conta daquilo que elas podem obter muitas das vezes, né? Hoje, por exemplo, se você chegar perto de um comandante, você vê que é um cara que não tem muito contato com uma pessoa mais simples, né? O comandante está sempre diante de pessoas de grande escalão. É um cara muito conceituado, muito considerado, né? Não sei se as pessoas não falavam, ou talvez tinham preconceito quanto a isso, a sua doença, por ser quem ele era, né? Por ser quem ele era. Mas o texto também diz que Deus dava vitórias para ele, né? Nas guerras que ele andava, que ele lutava, né? E só que aí
certa feita, a Bíblia vai dizer que ficam sabendo, né? Chegam até ele e dizem que existia um profeta que poderia curá-lo da sua doença, né? No caso de Eliseu. E mais à frente a gente vai ler que no versículo 2, saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse ela à sua senhora: Oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Opa, entra um personagem aqui, uma menina, que tem o conhecimento de um profeta que fazia milagres e que curaria a lepra de Naamã. E mais à frente a gente vai ler que Naamã, versículo 5, vamos lá, versículo 4. Então foi Naamã e disse a seu senhor: assim falou o jovem que é da terra de Israel. Respondeu: ó rei da Síria, vai e anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 vestes festivas. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia logo: em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que cures de sua lepra. Opa, aqui houve um problema, né? Quando enviaram a carta ao rei, eles acharam que o rei achou que aquela carta era dizendo assim: o Senhor vai curar Naamã da sua enfermidade. O rei se alterou e começou a rasgar suas vestes e começou a argumentar: por acaso eu sou Deus que dá vida, que tira a vida? Ele começou a questionar ali, ele não entendeu a mensagem que foi enviada até ele. E aí a gente vê um contexto de confusão aqui, um contexto de desentendimento aqui. Só que Deus, ele faz as coisas perfeitas. Quando tem que direcionar o profeta ao propósito, vai haver momentos de confusão, vai haver momentos de discórdia, vai haver momentos de desentendimento até chegar ao propósito. E eu quero que você preste bem atenção que Naamã em si, ele está para receber a sua vitória. Ele está para receber a bênção dele. Só que ele precisava de quem? Ele precisava do profeta. Ele precisava daquele profeta para poder curá-lo. E Deus foi preparando tudo. Ele levou a menina até ele. Através dessa menina, eles fizeram a carta e enviaram ao rei. Nessa situação, o rei fica aquela situação ali de confusão. E aonde estava o rei, estava o profeta. Quando Eliseu ficou sabendo disso, Eliseu viu, né? Como diz aqui o versículo 8, ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste suas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou uma mensagem dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpo. Amém? Então aí está. O profeta, ele chega e diz para ele: olha, para solucionar o teu problema, amigo, você vai ter que fazer o seguinte: você vai lá no Rio Jordão e você vai mergulhar 7 vezes naquele rio ali, e será curado da sua lepra. Eliseu teve a atitude de profeta, que profeta é ousado. Ele poderia pouco ficar na dele e não falar nada, mas aquilo tudo era para que a glória do Senhor viesse se manifestar e de que a vida espiritual de Naamã agora estaria nas mãos do Senhor e não mais adoração de outros deuses. Eu quero que você preste bem atenção que no primeiro versículo a gente lê que Deus dava vitória a Naamã em todas as suas guerras. Porém, mais à frente, a gente vai ver a quem adorava Naamã. Qual Deus que Naamã adorava. E aí eu quero que você entenda bem, porque muitas das vezes, irmãos, às vezes a gente pensa que a pessoa está
em uma outra fé, ou está em uma outra crença, ou está em outro lugar, e diz que Deus não está dando vitória para ele. Quem está dando vitória para ele é o Deus que ele está servindo. E esse texto aqui ele prova muito claramente que quem dava vitória para Naamã era o próprio Deus de Israel. Por isso que ele vai falar que Deus é que levanta as autoridades da terra. O cara pode estar adorando outro Deus lá, mas Deus está dando vitória para ele. E a Bíblia vai dizer aqui então que ele tem um encontro com Eliseu. Eliseu dá a ordem dele se mergulhar no Jordão. Só que aí entra um outro problema. Qual é o outro impedimento que a gente encontra aqui? O primeiro impedimento foi que o rei rasgou suas vestes e provavelmente naquele escândalo Eliseu ouviu. Se ele tivesse pego a carta rasgado, o propósito da obra na vida de Naamã seria anulado. Porém, como o propósito de Deus tinha que se cumprir, Deus preparou tudo, porque Deus é presciente, sabe de todas as coisas. E aí mais à frente você vai ver então que Naamã, porém, muito se indignou. Por que ele se indignou? Dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, porque por-se-ia de pé, invocava o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Olha, isso aqui me chama atenção. Irmão, esse homem estava numa situação complicada. Não sei se você já viu o que é psoríase, né? Aquela doença da pele que a gente conhece. Antigamente se chamava lepra, hoje é psoríase. Existem vários graus de lepra. E é uma doença que ela coça muito, ela incomoda muito. Eu creio que esse homem ele vivia um inferno na vida dele. Mas ele, nessa hora, ele coloca a soberba dele na frente da palavra de Deus, na frente do profeta de Deus. E aí, mesmo assim, Deus ainda continuou o propósito na vida dele. Olha quantos obstáculos esse homem colocou para que a sua vitória chegasse até a mão dele. Eu quero que você reflita bem, porque às vezes Deus ele coloca pessoas no nosso caminho para que venhamos ser restaurados. Pessoas no nosso caminho para que venhamos ser curados. Pessoas no nosso caminho para que venhamos ter vitória. Porém, a gente não entende porque a gente coloca a soberba na frente. A gente é orgulhoso, prepotente. Mas eu acredito que ele seria assim por conta de quem ele era. Ele era um comandante, ele não era qualquer pessoa, né? Ele era um cara de alto status. Porém, quando Deus tem que dobrar o homem, filho, perante ele, o homem rapidinho ele se coloca na posição de humilhação. E vamos ver o que o texto continua dizendo pra gente aqui. Ele reclama pela forma que Deus ia curá-lo. Ele queria que o profeta fosse até ele, se colocasse de pé diante dele, colocasse as mãos sobre ele e ele fosse curado. Não, aí a Bíblia vai dizer que não, que Eliseu dá ordem: mergulha 7 vezes no rio Jordão e sua lepra será curada. Às vezes a gente dá conselho para as pessoas, meu querido, e as pessoas ficam questionando qual é a melhor forma para elas de Deus resolver seu problema. Mas quando a gente passa a fazer aquilo que o profeta fala, se cumpre aquilo que Deus quer que se cumpra. Não é da forma que eu quero, é da forma que Deus quer que as coisas aconteçam. Entendendo, irmão? Então presta bem atenção no que o contexto da história vai dizer. Não são, porventura, Abana e Fanfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não faria? Ou seja, era tão difícil assim ele entrar no Rio Jordão 7 vezes, mas